Fala bonito, fala bonita, tudo bem com vocês? Forte abraço, quem fala aqui é o seu professor de História do curso Saber, o Johan. E nesse momento, nesse nosso encontro, tá? A gente vai gastar nossa energia resolvendo exercícios de Paraná, tá bom? Como que vai ser nossa dinâmica hoje? Leitura de enunciado, comentário, resolução de exercício. Leitura de enunciado, comentário, resolução de exercícios. Exercícios esses tocantes às principais provas relacionadas ao estado do Paraná, tá bom? História do Paraná, então, e o primeiro tema que eu vou trabalhar com vocês vai ser o tema relacionado, né, ao tropeirismo, tá? Que é, de longe, um dos temas aí mais importantes e cobrados, tá? O tropeirismo no Paraná. Tá, nas nossas provas. Então nós vamos fazer bateria de exercícios sobre esse tema, que ele é um tema sensível. Por quê? Porque ele aparece e as pessoas não sabem. Vamos lá? Exercício de número 1 para a gente tratar aqui. Vou ler o enunciado para vocês então com calma. Sobre o processo de ocupação na região dos Campos Gerais, no Paraná, no início do século XVIII, assinale o que for correto. Questão rápida, objetiva e direta. O que está acontecendo no Paraná no século XVIII? No Brasil, de modo geral, a gente tem economia aurífera, certo? Então, extrativismo de ouro aonde? Na região das Minas. Acumula gente lá. Eu tenho o quê? Um crescimento demográfico naquela região. E as outras regiões do Brasil, sul e sudeste, vão fornecer alimento para essa região aí das minas de ouro. Então, nesse contexto, surge o que a gente chama de dinâmica do tropeirismo, né? E a região dos Campos Gerais, ela é notada pela produção agrícola de diversos gêneros alimentares para aquela região, tá bom? Então, a questão está indo por esse lado, né? Sobre o processo de ocupação nos Campos Gerais do Paraná, tá? Ou seja, onde se produziam os gêneros alimentares no século XVIII, assinale o que for correto. A gente vai de baixo para cima e vai ver o que encaixa, né, nesse tema aí. Vamos lá, E de escola. A sociedade estabelecida nos Campos Gerais caracterizou por ser constituída por famílias alemãs assentadas na grande propriedade. Eu tenho dois erros nessa questão. Quais são os erros da alternativa E? Primeiro erro. A economia tropeira, ela não era assentada na grande propriedade, ela era assentada na pequena e na média propriedade, voltada a gêneros alimentares, sim, não a exportação, exemplo de café para fora, mas gêneros alimentares para manter o pessoal de Minas Gerais, tá bom? Então é isso que tem que ter na cabeça. Outra coisa, a presença alemã no Brasil, ela vem o quê? A partir do século XIX. O tropeirismo começa no século XVIII, eu elimino a questão E então. Vamos para D. D. Com o início das atividades do tropeirismo, que constituía em compra de animais nos campos de Viamão e vendê-los em Sorocaba, começaram a surgir as povoações ao longo dessa rota. Essa questão faz sentido, né? Então a rota Viamão-Sorocaba era o que a gente chamava de grande rota dos tropeiros. E nessa região que perpassa Viamão no Rio Grande do Sul, próxima à região oeste do Rio Grande do Sul, até a região de Sorocaba, a gente vai ter assentamentos, pequenas e médias propriedades. Então essa questão está interessante. A gente já assinala ela como correta? Não. A gente vai para a próxima e deixa ela de lado. C. Era um local habitado pelos índios tupiniquins, que exploravam os imensos pinheiros da região e mantinham relações comerciais com os mineradores de ouro antes da criação do Pelourinho. Putz, aqui viajou total, né? Os índios tupiniquins estão no litoral do estado de São Paulo, eles não estão nos Campos Gerais, então não faz muito sentido pra gente, não é mesmo? Agora vamos lá. E eles muito menos mantinham relação com os mineradores. Os índios tupiniquins, eles eram um grupo indígena presente no litoral no século XVI. A economia mineradora vai acontecer no século XVIII. Eu elimino essa questão também, tá? Então, questão C, a gente elimina. Questão B de bola, vamos lá? Os Campos Gerais começaram a ser povoados por fazendeiros do Nordeste, Palmas, Paranaguá e pelos estabelecidos nos campos de Londrina. Tá errado também, Londrina tem 84 anos, certo? Não faz sentido. Os fazendeiros do Nordeste, eles não vieram pro Oeste Paranaense, eles não vieram pro segundo e terceiro Planalto, não chegaram em Campos Gerais e não fizeram parte da dinâmica do tropeirismo, que é o grande tema que eu tô trabalhando aqui. Então, a alternativa B eu também posso eliminar. Alternativa A de Amor. A ocupação dos Campos Gerais deu origem ao povoamento de Paranaguá, Antonina, Morretes e Guaratuba. Se você voltar na história de Londrina,
Perdão, de Londrina? Não, ato falho, porque eu estou aqui falando de Londrina. Mas se voltar falando na cidade de Londrina, né? Não de Londrina em si, história do Paraná. Mas se você voltar no tempo, tá? Você vai perceber o seguinte, que Paranaguá, por exemplo, Antonino e Morretes, são anterior, ao século XVIII e XIX, né? Paranaguá tem sua fundação no século XVI para o XVII. Na verdade, no século XVII. O ciclo do ouro acontece no século XVIII e XIX, tá? Então, a ocupação dos Campos Gerais deu origem aos povoamentos de Paranaguá? Não faz nenhum sentido. Lembrando que Paranaguá está no Planalto litorâneo. Os Campos Gerais está entre o segundo e terceiro Planalto. Então não tem relação. A gente elimina a alternativa A. Fica com qual alternativa? Alternativa D de dado. Tá certo? Vamos... Ops! Caiu a caneta aqui. Vamos para a próxima, minha gente? Vamos lá. Olha só então aqui. Um texto de História do Paraná, do historiador Rui Cristóvão. Vamos ler a citação. Nos primeiros séculos da história brasileira, os meios de locomoção e as vias de penetração eram completamente precárias e insuficientes. Do que está falando aqui? Dos caminhos que os tropeiros utilizavam para levar suas cargas, seus produtos, seus gêneros alimentares. As únicas vias existentes eram chamados caminhos, por onde só podiam transitar tropas de muarês. Adendo. O que é muarês, gente? Burro, jumento, tá? Esses animais que eram resistentes para o transporte de carga e muito bem quistos na época do tropeirismo, tá? Então só podiam transitar tropas de muares devido às precárias condições. Eu não tinha uma Castelo Branco nessa época, né? Então, rotas pequenas. A partir do fragmento acima, assinale a alternativa correta sobre os caminhos do tropeirismo. De baixo para cima. O caminho de Viamão ligava o primeiro e o segundo Planalto do Paraná. Errado, o caminho de Viamão ligava a Sorocaba, era o grande caminho, era a grande rota, tá? Caminhos e picados do norte do Paraná se tratam de rotas pré-colombianas utilizadas por jesuítas franceses. Os jesuítas que estiveram aqui eram espanhóis e portugueses. O norte do Paraná não é rota central do tropeirismo e muito menos uma rota pré-colombiana, gente. Então eliminamos a D e eliminamos a E. C de cristão. A intensificação da utilização do caminho dos tropeiros, também chamado de Estrada da Mata ou Caminho de Viamão. Interessante, hein? No século XVIII, tá batendo a data. Relaciona-se à maior necessidade de abastecimentos da região das Minas Gerais, onde a descoberta do ouro atraiu grande número de imigrantes. Gente, faz total sentido. Essa é a essência do tropeirismo. Lembra que eu falei? Abastecer as regiões, não é mesmo, Luiz? O Luiz está aqui comigo gravando, né? É isso aí, essa alternativa está correta, com certeza. Vamos eliminar as outras. No território atual do estado do Paraná, os primeiros caminhos originam-se com os índios, posteriormente foram utilizados pelos bandeirantes, tropeiros e soldados de Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro é do conflito da Bahia, Canudos, nada a ver, e ele é no século XIX. Elimina aqui, né? A intensificação da utilização do caminho dos tropeiros, também chamado de Estrada da Mata ou Caminho de Viamão, no século XVIII. Até aqui tá certo. Relaciona-se à Guerra dos Portos. Nada a ver. Guerra dos Portos entre Uruguai e Brasil não tem sentido com a relação do contexto de tropeirismo. Eu elimino também. Alternativa C de cristão, que traz a essência do tropeirismo, o objetivo do tropeirismo e o principal caminho. Viamão, Rio Grande do Sul, Sorocaba, São Paulo. Próximo exercício. 3. Quais são os principais produtos levados pelas tropas meridionais ao Sudeste no século XIX? O enunciado é esse. Respira. Professor, o que é meridional? Meridional significa sul, tá? Vou até colocar aqui. Beleza? Região sul. Então, principais produtos levados pelas tropas do sul, ou seja, pelos tropeiros, né? Ao Sudeste, ou seja, São Paulo e Minas, Sorocaba, né? A Grande Feira de Sorocaba, para levar para os mineiros que estavam extraindo ouro no século XVIII. Fácil, gente. Quais eram os produtos que os mineiros levavam? Pelo amor de Deus, alimentos, né? Então não é ouro, prata e escravo. Lembrando que, né, em algum momento você já viu isso em qualquer coisa que você já tenha lido, você que se prepara, você já viu que a mão de obra escrava não é utilizada fortemente na região sul do Brasil. Basta eu pegar o IBGE,
tá? E analisar ali onde eu tenho a concentração de população afro-brasileira. Armas, drogas do sertão e escravos? Claro que não. Moarés, gado e pinhão? Ah, professor, moarés, interessante. Gado também. Pinhão? Ouro, prata e gado? Errado. Na verdade, eles queriam o ouro dos mineiros, por isso que eles iam lá e se arriscavam. E sobra C, também junto com a B. Moarés, gados e leguminosas. Qual que tá certo? Gente, o pinhão, ele não sai muito daqui, tá? Então ele tá errado. A alternativa correta para nós é a C de cristão, tá? Moarés, ou seja, o jumento, a mula, que era muito utilizado pelos mineiros. O gado também, a alimentação, o charqueado, ou carne seca. E as leguminosas. Esses eram os elementos que saíam do sul para ir para o sudeste. Essa é a base econômica dos tropeiros. Eles levavam esses alimentos. Alternativa 4 para nós aqui agora. Sabemos que o patrimônio cultural imaterial são práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas transmitidas de geração em geração e constantemente recriados pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Tá dando um conceito aí para nós de patrimônio cultural e material. O que é um patrimônio cultural e material? Vamos relembrar? É toda aquela expressão de um determinado grupo, né, que é passada de tradição em tradição, tá? De pessoa para pessoa, é a tradição passada de pai para filho, e essa tradição passada de pai para filho, ela resiste no tempo. O tropeirismo, além da atividade econômica, ele forneceu para o estado de Paraná o quê? A produção cultural. A música caipira, por exemplo, que vem do sertanejo, que depois vai se desaguar na música sertaneja. Do que esses caras falam no sertanejo raiz que vem das cantigas dos tropeiros? Da saudade de casa, porque eles vão levar o gado, a tropa, os alimentos para Minas Gerais, da paisagem, da mulher amada, do filho amado, esses são os assuntos tônicos, certo? Então, essa é um exemplo de produção cultural e material dos tropeiros. Outro exemplo, alimentação, feijão tropeiro, arroz carreteiro, são exemplos, tá bom? Então, olha só, dei 2 exemplos para vocês de patrimônio cultural e material. Qual é o patrimônio imaterial do Paraná que tem origem no século XVIII? Vamos ver? A tradição escravocrata sulista? Claro que não. A cultura política ligada ao movimento messiânico encabeçado pelo José Maria? Gente, José Maria não é um elemento da cultura do Paraná, ele é um elemento econômico-político, é uma personalidade econômica-política do século XX. Elimina. A tradição dos índios maipurês, que versa sobre a criação do planeta. Os maipurês estão em outra região, não tem relação com os tropeiros. O ritual antropofágico dos fazendeiros do norte do Paraná. Quer dizer que os fazendeiros do norte do Paraná eram canibal? Não faz sentido algum, não tem relação com o tropeirismo. E aí sobra A, né? A alimentação das antigas tropas, temos como exemplo o feijão tropeiro, é um elemento da cultura, né? E um elemento imaterial, não é um prédio, é uma tradição que vem do tropeirismo. Além disso, todo o arcabouço ligado à religiosidade das comunidades do Segundo Planalto. Tá certo, gente? Tela cheia aqui para nós, Luiz, fazendo um favor. Olha que produtivo, né, gente? Nós tivemos aqui, né, uma bateria de exercícios e comentários sobre o conteúdo importantíssimo para as provas do Paraná, especialmente para vocês, nossos alunos do saber, tá bom? É muito conteúdo, é denso, é muito exercício, vai, respira, volta, tá? Então é isso, beleza, gente? Nós matamos aí um conteúdo relevante de história do Paraná para a prova de vocês. Beijo no coração e até o nosso próximo encontro.